Olá, bem-vindos ao Havruta Chats. No nosso papo de hoje, Halachá, fumo e drogas ilícitas, proibição e preservação da vida, a gente vai mergulhar em como a lei judaica, com toda a sua tradição, encara os desafios bem atuais do fumo e das drogas. E tudo isso com base em princípios que têm milhares de anos. Então fica a pergunta, né? Como é que um sistema de leis tão antigo consegue responder a um vício que, vamos combinar, é um problema de saúde pública bem recente? A resposta é fascinante e nos leva direto para o coração do pensamento da Torá. Olha, a base de toda essa conversa não começa na substância em si, no cigarro ou na droga. Não. A raiz de tudo está em um dos princípios mais fundamentais e antigos da Torá. Vamos entender que princípio é esse. Para a gente começar, vamos colocar o alicerce de toda essa construção. Para Halachá, a vida não é só um direito, não. É, acima de tudo, um dever sagrado. Este versículo de Deuteronômio é a fonte de tudo. E é aqui que a gente vê a genialidade da interpretação rabínica. O que originalmente era um aviso contra a idolatria foi, de forma unânime, aplicado ao dever de preservar a nossa vida e a nossa saúde física. E esse princípio fundamental se desdobra em 3 conceitos-chave. Primeiro, o nosso corpo é como uma propriedade divina, que nos foi emprestada e que a gente tem o dever de cuidar. Segundo, existe um mandamento ativo de se proteger. E terceiro, que é crucial, a prevenção de um perigo, o que em hebraico se chama sakaná, se sobrepõe à maioria das leis rituais. Com essa base bem firme, vamos ver como esses princípios foram colocados à prova com um dos maiores desafios de saúde pública dos tempos modernos, a jornada que foi bem complexa da Halachá em relação ao tabaco. Essa linha do tempo mostra uma evolução incrível. Lá nos séculos 17 a 19, o debate era só sobre ritual. Podia fumar nos feriados, ninguém falava de saúde. Já no início do século 20, grandes rabinos como Shofet Shain já começavam a acender um alerta. Mas o ponto de virada mesmo foi em 1964, com o relatório científico que tornou os perigos inegáveis, levando ao consenso que temos hoje, a proibição total. Uma figura central nesse debate foi o rabino Moshe Feinstein. Lá nos anos 60, 70, 80, ele hesitou em proibir totalmente para quem já fumava. E a lógica dele se baseava em 2 premissas da época. A primeira, a crença de que só uma minoria ficava doente. E a segunda, o fato de que fumar é um hábito social super comum. Só que a realidade de hoje invalidou completamente essas 2 premissas. A ciência mostra que o risco não é minoritário, ele é gigantesco. E fumar deixou de ser uma prática social aceita para ser vista como algo prejudicial. Por isso, a lógica daquela decisão simplesmente não se aplica mais nos dias de hoje. Essa tabela aqui resume essa jornada de um jeito perfeito. A discussão começou como uma questão de ritual. Depois, passou por uma permissão baseada no princípio de que Deus protege o simples, o tal do Shomer Petayim Hashem. E, finalmente, com a evidência médica se tornando esmagadora, a Halachá volta para o seu princípio mais fundamental. Venish Martem, guarde a sua vida. O resultado? Uma proibição clara e inequívoca. Olha, se essa análise está sendo esclarecedora, a gente agradeceria muito uma ajuda para que ela chegue a mais pessoas. Nossos canais do YouTube, Telegram e WhatsApp estão todos na descrição, assim como o link do nosso Instagram, @Shavruta-Chats. Para quem nos acompanha pelo YouTube, por favor considere se inscrever no canal, ativar o sino, deixar um comentário e compartilhar este material. Essa ajuda é fundamental para a gente continuar. Bom, então a gente viu que a proibição do tabaco foi uma evolução. Agora, quando o assunto são as drogas ilícitas, a história é bem mais direta. A posição sempre foi muito clara. A proibição das drogas ilícitas é ainda mais forte, porque ela se apoia em 3 pilares que se reforçam. Primeiro, o dano físico óbvio, a sakaná. Segundo, o dano à mente e à consciência, que nos impede de cumprir nossos deveres. E terceiro, a obrigação de obedecer às leis do país onde se vive, um princípio conhecido como Dina de Malchuta Dina. Mas aqui é crucial fazer uma distinção muito importante. Quando essas substâncias são prescritas por um médico com o objetivo de curar, elas não só são permitidas, como fazem parte do mandamento de buscar a cura. A intenção muda tudo. Deixa de ser autodestruição e passa a ser tratamento. Então, depois de analisar todos os princípios e os casos específicos, qual é o veredito final, a palavra final da Halachá moderna sobre tudo isso?
As maiores autoridades no assunto não deixam nenhuma margem para dúvida. O rabino Eliezer Waldenberg, por exemplo, usou uma frase fortíssima. Ele descreveu o fumo como um suicídio lento, para mostrar a gravidade da coisa. O consenso do Conselho Rabínico da América e de praticamente todas as grandes figuras rabínicas de hoje é um só. Tanto o fumo quanto o uso recreativo de drogas são Assur Gamur, o que significa absoluta e inequivocamente proibidos. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se o nosso corpo for visto não como algo nosso, mas como um bem divino que nos foi confiado para cuidar, de que forma essa perspectiva poderia transformar as pequenas e as grandes escolhas de saúde que a gente faz todos os dias?